Olá pessoal, tudo bem? Parabéns pela aquisição do iShape Sport, mais um equipamento do grupo iMotion. Eu sou o Schumacher, fisioterapeuta, estarei aqui ministrando esse treinamento online para vocês e é claro, qualquer dúvida que vocês tenham posterior a esse treino, estou aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Então, abrindo a página inicial, nós encontramos o controle de acesso, onde nós temos utilizador e palavra-chave. O utilizador e a palavra-chave são admin, admin. Então, já é pré-programado essa senha e essa palavra-chave para que todos tenham acesso e, posteriormente, se tiver interesse, para que vocês possam fazer a modificação. Nós não recomendamos, porque nós não temos nenhum sistema de recuperação de senha. Então, se porventura você esquecer a senha, você terá que baixar novamente o software e depois reinstalar o seu número de licença e pode correr o risco de perder alguns dados que você não tenha enviado para a nuvem, ok? Então, fica como dica para que vocês mantenham admin, salvo a exceção quando vocês forem utilizar o controle de sessão, onde você disponibiliza o bônus para o cliente ou para o professor, para que você tenha certeza das aulas que serão ministradas, aí você vai ter que mudar o nome do utilizador e da contrassenha para que você possa acessar e o utilizador não tem acesso para utilizar quando for uma aula específica para aquele determinado cliente, ok? Mas do contrário, mantenha o login e a senha admin para não correr nenhum risco. Bom, vamos dar início aqui ao treinamento. Vou iniciar com vocês pela página de configuração. Aqui na página de configuração, lá em cima vocês encontrarão o número da licença. Esse número da licença é um número muito importante. Deixe ele anotado, salvo, tire print, maior número de lugares que você tiver salvo, melhor. E abaixo nós temos nome, endereço, cidade, local, país, telefone. Você não precisa preencher completamente, basta você colocar alguma letra, algum ponto para que o sistema entenda que aquela região foi preenchida. Aqui abaixo vocês encontram a palavra licença validada. Se você permanecer por muito tempo sem utilizar o tablet ou sem muito tempo a internet, o tablet funciona perfeitamente sem a internet, vocês podem utilizar os treinamentos à vontade sem a internet. A única recomendação que nós fazemos é que a cada 6 horas você tenha conexão com a internet. Por quê? Para que todos os dados salvos sejam enviados para o sistema de nuvem. Senão o seu MCI ele vai ficar laranja. Esse sinal de laranja significa que a memória dele está completa e precisa ser enviado para a nuvem para que você consiga dar continuidade ao seu treinamento. Então, só a cada 6 horas é obrigatório que você tenha a internet. Se porventura aparecer um sinal dizendo que a sua licença não está validada, basta você clicar no ícone validar licença com a internet conectada com o seu tablet para que você possa fazer novamente a validação da sua licença. Aqui na região do meio do tablet nós temos as línguas: espanhol, inglês, francês, alemão, italiano e português do Brasil. Você pode selecionar a língua que você achar mais conveniente. Ao lado, nós temos o MCI, que está conectado e atrelado à sua licença. Lembrando que você pode utilizar, principalmente no iShape Sports, até 7 ou 8 MCIs ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que nós achamos muito legal da iShape Sports são as aulas em grupo, Então você consegue controlar 7 ou 8 pessoas ao mesmo tempo com um único tablet, criando grupos, fazendo aulas individuais, aulas separadas com mais de 2 pessoas, até 8 pessoas. Então, essa é uma indicação incrível para o iShape Sport. Logo abaixo nós temos o tempo de sessão. Então aqui na página de configuração você consegue colocar o tempo que você julgar necessário para fazer o seu treinamento, a sua eletroestimulação. Ele já vem pré-programado de fábrica com 25 minutos, mas você pode perfeitamente migrar para qualquer um dos tempos que você necessite, ou para mais ou para menos. No finalzinho da página, lá para o lado direito, nós temos o desenho da nuvem, com uma setinha para cima, indicando para que a gente envie todos os dados salvos no tablet para o sistema da nuvem da iMotion. Então, clicando nesse sistema, ele vai fazer a pergunta para você: fazer backup? Enviamos para o sistema de nuvem, tudo ficou armazenado, os treinamentos
nomes dos clientes, os programas que você criou, tudo fica salvo. Por quê? Corre-se o risco de uma quebra de tablet, o tablet ficar obsoleto para as suas configurações e, consequentemente, as versões que nós atualizamos com frequência na iMotion, e aí você pode perfeitamente, se você tiver esses dados salvos na nuvem, você pode fazer o backup, né? Então, clicando novamente no íconezinho da nuvem com a setinha para baixo, você restaura o backup a partir do servidor e você tem todas as informações novamente do seu antigo tablet, todas as suas aulas, seus programas e os seus clientes. Então, aqui foi a página de configurações. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato conosco depois, ok? Vamos entrar aqui na página então de clientes. Clientes, aqui nós temos, para que vocês visualizem, uma cliente já cadastrada, Marília Nisa. Tá? Então, clicamos aqui na Marília, eu vou ter a data do nascimento, a altura, o peso. Tá? Por que eu preciso desses itens? Porque somente com a colocação desses itens é que eu vou conseguir fazer o gasto calórico por energia elétrica disponibilizada para esse cliente, que a gente chama de ICACOL. Né? Então é o gasto energético de quilocalorias por energia elétrica, por dose elétrica que nós entregamos para esse cliente. Não está atrelado a nenhuma frequência cardíaca, não está atrelado ao exercício, porque o software não sabe o exercício que eu estou fazendo. Muitas vezes o cliente ele quer comparar o gasto que aparece aqui com o seu smartwatch, óbvio que vai dar diferença, porque o nosso cálculo é feito por quanto de energia eu entreguei para aquela cliente. E essa energia muitas vezes pode aparecer muito alta, porém essa energia é calculada por até 72 horas, ok? Aqui nessa página de clientes também eu posso encontrar a aba bônus. O que é a aba bônus? Eu posso fazer um controle dessa cliente. Por exemplo, ela fechou um pacote com 10 aulas. Eu posso vir aqui no sistema de bônus, cliquei no sistema de bônus. Aqui ao lado vocês podem encontrar um íconezinho com umas cartinhas pequenininhas, ou uns bilhetes, uns tickets, como queiram chamar, com um sinalzinho de mais. Clicando nele, por exemplo, né, a nossa Marília comprou um pacote com 10. Então eu coloco aqui bônus de 10. Todas as vezes que eu executar uma aula no nome da Marília, vai comer um bônus. Então eu tenho certeza de quando acabou o pacote da Marília. Outra coisa muito interessante é a atividade. Se eu clicar aqui em atividade, se o indivíduo tiver feito alguma aula, vai estar listado essa aula que ele fez. Eu consigo reproduzir e abrir a tela e acompanhar tudo que foi feito com ele naquela determinada aula. Nós vamos simular uma aula aqui para vocês e no final aqui dessa gravação eu mostro para vocês como que vocês podem visualizar essa aula gravada. Okay? Então, esse é o sistema aqui de acrescentar clientes. Próximo item, utilizador. Quem são os utilizadores? São os professores, profissionais de educação física, esteticistas, fisioterapeutas que usam o programa e que podem ter um nome atrelado ao software, para a gente ter acessos individuais de cada um, principalmente quando trabalhamos com sistemas de bônus para determinados funcionários da empresa. Para criar é simples. Vamos clicar aqui no íconezinho embaixo do lado direito do bonequinho com o sinalzinho de mais. Tá? Aqui eu vou clicar e vou criar, por exemplo, o utilizador Shumi. Ok? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar os dados pessoais dele, senão eu não preciso. Também posso deixar ele como administrador ou não, treinador sim ou não, e controle de sessão, sim ou não. Se eu deixar habilitado aqui controle de sessão, sim, este utilizador só poderá executar aulas se o administrador deixar bônus para esse professor. Okay? Isso é muito legal para quem trabalha com atendimento domiciliar. Então, eu tenho um estúdio, eu quero ter a certeza que aquele meu professor vai ministrar somente o número de aulas que eu pré-determinar para ele em bônus. Okay? Por exemplo, eu quero que o Shumi só dê 3 aulas para mim. Eu vou entrar como administrador, vou clicar em bônus, tá? E vou dar 3 bônus. O Shumi só vai poder dar 3 aulas.
Então, eu pedi para ele dar 3. Se ele quiser pegar o equipamento e atender mais uma depois dessas 3, ele não vai conseguir, porque o sistema não vai permitir. Lembrando que, para que ele faça isso, eu preciso criar um nome de utilizador e uma senha somente para ele. Então, vamos criar aqui para que vocês possam visualizar. Então, eu vou colocar como utilizador mesmo Shumi. Aí eu clico em reiniciar. Ele vai aparecer aqui para vocês, ó. A senha mudará para 0000. Então, primeiro acesso, o login vai ser o Shumi, que eu criei, 0000. Quando eu clico em Shumi 000, vou simular aqui para vocês. Ele vai abrir a aba, tá? Para colocar uma nova senha. Então, eu vou colocar uma senha aqui, 1234. 1234. Então essa é a forma de criar uma nova senha. Entrei. Quando o utilizador entra, aparece isso aqui. Ele não tem acesso ao utilizador e ele não tem acesso a configurações, porque senão ele vai conseguir mexer no programa e vai conseguir manusear essa parte de bônus. Então é legal para quem tem os professores, para quem quer só fazer acompanhamento, para quem quiser ter certeza que ele vai fazer só aquele número correto de atendimentos, ok? E é óbvio que quando eu criar um utilizador, eu preciso mudar o admin, porque se eu entrego o tablet para ele, ele tem a senha dele, mas ele sabe o admin, ele vai ter acesso e ele consegue mudar tudo que ele quiser, ok? Pessoal, então agora vamos para a aba Programas. Vou clicar aqui em Programas e ele vai listar todos os programas de 10 em 10. Então, primeira lista de 10 programas, calibração, força 1, glúteo, abdominal, Slim, Bodybuilding 1, Bodybuilding 2, Fitness, Arm-Up e Cardio. Lembrando que cada eles tem uma frequência, uma duração de pulso, uma rampa, um tempo de contração e uma pausa diferente. Isso que distingue um programa do outro. Só que, quando estamos na tela inicial, a gente vai conseguir movimentar e modificar rampa, tempo de contração e tempo de descanso em tempo real, que é um dos grandes diferenciais do iMotion e do iShape Sport. Passando a tela mais adiante, nós temos os outros 10 programas: celulite, resistência, definição, basic, metabolic, pavimento pélvico, que seria o assoalho pélvico, capilarização, drenagem, contratura e força 2. Os próximos 10 programas, né, os últimos 4 programas, aliás, nós temos programas mais de recuperação. Então temos relax, dor nevrálgica, dor muscular e dor articular. Onde esses últimos 4 programas, eles são mais do que nós chamamos na fisioterapia de uma corrente elétrica tipo TENS. O que é tipo TENS? É um estímulo mais sensorial do que motor, mais para relaxamento muscular e mais com a finalidade, o princípio analgésico. Okay? Se eu quiser criar um programa, eu também posso. Venho aqui no íconezinho embaixo à direita, clico, ele vai me pedir a palavra-chave, que no caso aqui é admin, porque eu não troquei a palavra-chave. Ele vai dar a possibilidade de criar mais um programa, tá? Então, aqui ele abriu a ficha do programa, eu vou colocar um nome, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome fisioterapia. Né? Criei um programa fisioterapia, onde eu venho aqui e coloco a minha duração de pulso, desculpa, a frequência. Venho aqui, posso escolher aqui a minha duração de pulso. Quando eu escolho aqui, eu pego a mesma duração de pulso para todos os grupos musculares, ou eu venho em cronaxia, tá? E escolho uma duração de pulso para cada grupo muscular específico. Tá? Duração de pulso eu vou deixar em 0. Tá? Rampa vou colocar em 5, porque é equivalente a meio segundo. Tá? Contração eu vou deixar em 8. Tá? 8 é interessante porque eu acho que é um tempo para contração muscular muito efetivo. 4 também de descanso, eu gosto de trabalhar pelo menos metade do tempo de contração, isso vai depender muito do grau de força muscular. Quanto mais fraca é a pessoa,
maior o tempo de descanso a gente tem que dar entre uma contração e outra. Mais forte, menos tempo de contração entre uma contração e outra. Algumas pessoas trabalham com um sistema de contração contínua. Eu não gosto, né? Então, não existe nada na literatura que nos respalde a trabalhar com uma corrente contínua. Então, os riscos de uma fadiga muscular ou de uma outra lesão são muito mais frequentes quando o pessoal trabalha com corrente contínua. Então, venho aqui na parte de cronaxia, tá? Então, posso escolher especificamente aqui para panturrilha, né? Então a gente escolhe aqui, a gente sabe que quanto mais distais são os músculos, a gente precisa de uma duração de pulso maior e quanto maior também, né? Então vamos escolher aqui glúteo 450, vamos colocar um 400 para o abdômen. Algumas vezes, se vocês não conseguirem selecionar, segurem um pouquinho o dedo, tá? Na página, até vocês conseguirem essa seleção aqui do quadro que vocês estão digitando o que vocês querem alcançar, ok? Tá, então 400. Isquios 300. Tá? Quadríceps, vamos trabalhar com 400, tá? Abdômen mais 400, tá? Quadríceps 450. Tá? Lembrando que aqui no caso nós temos 2 eletrodos para abdômen, né? 2 canais, 2 para quadríceps, tá? Então eu posso colocar diferentes mesmo no eletrodo superior e no eletrodo inferior, tá? E bíceps eu gosto de trabalhar com uma duração de pulso mais baixinha, em torno aí de 150. Tá? Então aqui, qual é a importância disso? Quando vocês forem iniciar a parte de intensidade, quando você vai aumentando no botão Master, você vai sentir que a pessoa, o cliente, começa a sentir mais os eletrodos de uma maneira igualitária, mais igual. Ele não vai sentir normalmente como ele sente quando a gente usa uma duração de pulso para todos os grupos musculares. Você vai perceber isso. Você começou a aumentar, estou sentindo muito forte o braço. Por quê? Porque o braço, aquela duração de pulso, você já está entregando muita energia. Aqui não, você começa e continua aumentando de uma maneira mais igual. Tá? Então, criamos esse programa. Esse programa automaticamente está no hall de programas lá da página inicial. Também temos a forma dos programas automáticos, que é um dos grandes diferenciais do iShape Sport, né? Que temos a calibração, iShape Dance, iShape Bike, iShape Combat, preparação física no futebol, CrossMax, hipertrofia e recuperação, né? Então, dos nossos carro-chefes aqui, o iShape Dance, vamos clicar aqui para entender como é que ele funciona. Então ele vai passando de programa em programa, aqui vocês veem ao lado o tempo de duração de cada programa e o mais legal de tudo, o software faz o ajuste da intensidade de maneira automática com a mudança dos programas, né? Então mesmo às vezes sem alternar o programa, o software faz uma alteração da intensidade, o que muda drasticamente o tempo e a frequência do exercício que o cliente está executando. Então, o pessoal utiliza muito essa parte automática para ir variando as frequências dentro de um mesmo determinado programa. Tudo isso a gente vai ver com um pouquinho mais de calma lá na página inicial quando for aplicar o programa, ok? Então, falamos de todos os ícones, então vamos para o painel de controle, que é o painel principal. Então, aqui o painel principal, aí embaixo do iShape nós temos o desenho do MCI. Quando você clica, muitas vezes ele conecta automaticamente. Como ele não conectou automaticamente, ou quando não conectar automaticamente, você precisa vir em cima do MCI, que ele está cinza aqui no caso, e deixar ele verde. Então, a partir do momento que ele ficou verde, como aconteceu agora, ele está conectado. Para que eu tenha ampla conexão dele com o software, eu preciso clicar novamente sobre ele. Aí ele já abriu toda a página de
configurações. Então, vocês podem observar que nós temos vários itens, né? Aqui ao lado do MCI, na mesma linha, nós temos a letra A, B, C e D. E definir grupos musculares. Esse A, B, C e D serve para quando você tem mais de um MCI. Você pode dar as aulas em grupo, você pode atender 3 pessoas com aulas distintas, basta você criar grupo. Para criar o grupo com os MCIs, no caso, se você tiver mais do que um MCI, eles vão estar listados um ao lado do outro. Então você clica aqui em definir grupos, tá? A cor do grupo que você quer, por exemplo, aqui eu cliquei no vermelho e clica em cima do MCI, ele vai ficar vermelho. Então eu posso fazer 3 duplas diferentes, com uma dupla com cada tipo de treinamento. E outra coisa legal, quando você vê aqui o íconezinho, ele está em cima do A, do vermelho. Eu consigo aumentar de uma só vez a intensidade de todos os grupos. Ah, Schumacher, mas a intensidade de um é diferente do outro. Ótimo. Quando algum deles do grupo começar a sentir que está forte, eu posso voltar a intensidade para aquele determinado MCI e aumentar especificamente a intensidade daquela pessoa. Tá? Então, é muito legal trabalhar de maneira em grupos com o iShape Sport. Okay? Para dar continuidade aqui ao nosso treinamento, vou começar a mostrar para vocês as formas de treinamento. Então aqui no iShape Sport nós temos 4 formas de treinamento. A forma livre, né? O que é a forma livre? A forma livre, ela proporciona para que você faça o treinamento sem nenhum tipo de programa por trás. Então o que eu posso fazer? Tenho a frequência e tenho a duração de pulso. Se eu der o play, eu posso, em qualquer momento, sem precisar pausar, mudar a frequência e mudar a duração de pulso. Normalmente, nós recomendamos o programa livre para quem já tem alguma experiência com eletroestimulação, porque sabemos que a variação da frequência vai fadigar mais ou menos o músculo da pessoa e a duração de pulso, mais ou menos, pode impactar também na sensibilidade da corrente elétrica de determinado cliente. Então, a gente recomenda a utilização para pessoas que entendam muito bem. Para você que ainda não entende muito bem de eletroestimulação, você pode vir aqui em programas, clica no bonequinho, ele vai te dar todo o arsenal de programas pré-estabelecidos que nós mostramos para vocês, dos 24 programas pré-estabelecidos que nós já comentamos sobre eles, né? Então, vou dar uma ideia muito legal aqui para vocês, clicar em iShape Combat, né? Onde ele vai permear por alguns programas também para atingir determinado objetivo de associar a eletroestimulação do iShape Sport com um programa de luta, exercícios de luta. Então, bem interessante também. Temos o programa automático, que nós comentamos lá na outra página, que vai ficar passando por todos esses programas, mudando o tempo e a intensidade de maneira automática. E temos os programas de reabilitação, né, onde nós já vimos também lá na página inicial, metabólico, assoalho pélvico, drenagem, relaxamento, dor muscular e dor articular. Então aqui nós temos 4 maneiras diferentes, você vai selecionar a que você achar mais indicada para o seu cliente, para o perfil dele, para aquela aula, daquele momento, naquele mesmo dia. Okay? Um pouquinho mais para baixo temos os painéis de intensidade. Então temos o número 1, a intensidade do braço, o 2 e o 3, abdômen, 4 e 5, quadríceps, região anterior da coxa, 6 e 7, glúteo, 8, posterior de coxa, isquiosurais, e o número 9, que é a panturrilha, ou tríceps sural, como queiram chamar. Então, ao iniciar, tá? Como que eu inicio o treino de eletroestimulação? Somente dando play. Se eu dei o play, eu já comecei o trabalho de eletroestimulação. O cliente está sentindo ainda a corrente? Não. Ele só vai começar a sentir a corrente quando eu colocar o botão de mais, quando eu der a intensidade em 1. Lembrando que a intensidade nós damos em porcentagem e a intensidade máxima do nosso equipamento é de 90 mA. Tá? Então, dei a intensidade de 1, o cliente começou a sentir. Eu sempre procuro avisar, vai começar a eletroestimulação. Evite usar a palavra choque, vai começar o choquinho, tá? Vai iniciar a eletroestimulação. Começou no 1, eu vou aumentando todos. Aqui no caso ele está com uma duração de pulso para todos os grupos musculares, então pode acontecer de o braço ficar mais forte, então eu posso vir aqui e clicar em cima do número 1, que está verdinho aqui, ele já ficou laranja.
e ele não vai mais aumentar nem diminuir, eu continuo aumentando os outros. Tá? Ah, o abdômen está muito forte. Tá? Bloqueio aqui, 2 e 3. Tá? Coxa, glúteo, como é que tá? Vou lá só no glúteo. Tá? Aumento o glúteo. Tá? Panturrilha, tá boa? Tá boa, vou travar de novo. Tá? Se tiver algum que está incomodando, como por exemplo aqui o posterior de coxa lá embaixo está incomodando, eu posso vir aqui, clico em cima do número da intensidade e anulo aquele grupo muscular. Tá? Então outra possibilidade que o software proporciona para a gente. Regulei a intensidade, eu quero ir ajustando. Ah, a rampa, o que é a rampa? É o tempo que a corrente demora para atingir, por exemplo, aqui, que eu coloquei no glúteo, 28%. Então, se eu deixei meio segundo, vai demorar meio segundo para atingir os 28%. A rampa serve para nível de conforto. Quanto maior a rampa, maior o conforto para o cliente na entrada da corrente. Embaixo eu tenho tempo de contração. Tempo de contração, ele vai ficar com a barrinha verde, eu posso a qualquer momento aumentar aqui, ó, tá? 15, 8, tá? O tempo de descanso, a barrinha vermelhinha está em 4. Aqui no caso, nesse momento, o tempo de descanso ele está em off, que nós chamamos. Realmente ele desliga quando entra nesses 4 segundos de descanso. Porém, o iShape Sport tem uma ferramenta fantástica que é o descanso ativo. Como é que eu coloco para funcionar o descanso ativo? Estão vendo esse bonequinho aqui embaixo, do lado do tempo de descanso? Se eu clicar nele, ele ficou verde. Pronto. Ativei o descanso ativo. O que é o descanso ativo? Na fase de descanso, ele não para a corrente. É legal porque o cliente continua sentindo a corrente elétrica ao mesmo tempo que a frequência cai para 10 Hz e faz um trabalho de bombeamento, de metabolização muscular. Então, eu particularmente sou fã do sistema do descanso ativo e eu acabo sempre utilizando o descanso ativo. Tá? Então, regulei aqui, eu posso sincronizar o exercício com o T-on e com o T-off, ou realizar exercícios de maneira aleatória, aulas em grupo, bike, né, o combat, dance, como a gente comentou anteriormente para vocês. Acima aqui da parte da rampa, do tempo de contração e tempo de descanso, nós temos o raio. O que significa esse botão de raio? Às vezes você tem dúvida se aquele eletrodo está funcionando ou não. Você aumentou muito a intensidade e ele não está sentindo bem? Clica no botão de raio. Tá? Acendendo o botão de raio, como eu vou fazer aqui para vocês agora, ele vai fazer um mapeamento para saber se todos os eletrodos estão entregando a corrente elétrica para aqueles determinados grupos musculares. Se não estiver entregando energia, eles vão zerar. Como vocês podem observar aqui, que todos zeraram. Por que todos zeraram? Porque eu estou fazendo uma simulação. Eu não estou com o equipamento ligado. Tá? Então, todos zeraram. Eu preciso investigar o que é que está acontecendo com aqueles eletrodos. Tá? Como voltando à simulação aqui, vocês podem ver que o que estavam com laranjinha não estão aumentando. Então, eu vou habilitar novamente todos os eletrodos e vou continuar aumentando. Vocês podem perceber que o número também ele vai mudando de cor. Tá? O número muitas vezes ele vai mudando de cor. Ele vai mudando de cor por quê? Para ter um feedback visual. Então vocês podem ver aqui que 1, 8 e 9 estão um pouco mais escuros. Provavelmente esses três estejam com uma corrente mais forte. Pergunto para ele, como é que está o braço? Como é que está o posterior de coxa? Como é que está a panturrilha? Tá legal? Então continua aumentando. Ele vai mudando o feedbackzinho até ficar vermelho. Tem perigo se ficar vermelho? Não. Só para que você tenha mais atenção àqueles eletrodos que estão ficando vermelho. Também existe uma forma de iniciar o treinamento com a intensidade salva de um treinamento anterior. Como é que podemos fazer isso? Durante o treinamento convencional, quando você achar que aquela intensidade é uma intensidade inicial para uma próxima sessão, você pode dar o pause, automaticamente o íconezinho do disquete irá acender. Clique no íconezinho do disquete, guardar níveis do cliente e a partir desse momento, na próxima aula, você já consegue iniciar com esses dados que você salvou, não precisando de muito tempo para atingir o limiar básico de intensidade. Então essa é outra ferramenta que o software nos proporciona. Uma outra ferramenta que nós temos também é a ferramenta de repetir um treinamento já realizado. Então, por exemplo, clico no nome de um cliente, acende o íconezinho da corrida. Esse íconezinho da corrida, do bonequinho correndo, abre esse novo treinamento.
Esse treinamento, eu clico nele, tá? E ele vai repetir exatamente o treino que foi feito naquele dia, naquela hora, igual o treino anterior, sem que você necessite mexer em nenhum parâmetro, né? Ele vai regulando os parâmetros de maneira automática. Se você achar necessário fazer alguma intervenção no software, você pode realizar essa intervenção da maneira que você achar mais adequada. Tá? Então aqui começamos com uma dose inicial e aqui a gente vai aumentando, né, dentro da reprodução que já havia sido programada daquela aula que foi realizada anteriormente. E, por último, gostaria de mostrar para vocês a possibilidade de visualizar como foi a aula de cada um dos seus clientes. Entrando na aba Cliente, clicando em cima do nome do cliente, clicando em cima de Atividade, então vai estar listado a data, a hora de início e a hora de término de cada um dos itens das aulas que vocês realizaram. Clicando em cima da aula, automaticamente abre essa aba onde você consegue visualizar como foi o treino de uma maneira completa do seu cliente. Ok? Então, essas foram as dicas aqui para a utilização do software. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato. Um abraço a todos.